Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Embora Deus tenha manifestado o poder em favor do seu povo, dando-lhe o alimento de cada dia, como víamos ali no capítulo 16 do livro do Êxodo, o povo tornou a murmurar contra Deus, e desta vez por sede. Assim, a estrutura que temos na primeira metade do capítulo 17 deste livro do Êxodo é a seguinte: há uma situação crítica, isto é, o povo se vê sedento no deserto. Dessa situação crítica surge um protesto, a exemplo do protesto por fome lá do capítulo 16. Daí deste protesto, a súplica de Moisés junto a Deus em favor do povo, intercedendo em favor do povo. O oráculo de Deus de que iria intervir novamente em favor do seu primogênito. E é claro, a execução desse oráculo. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu por etapas no deserto de Sim. Então se imagina que partiram em caravanas. Normalmente as caravanas eram formadas em pelo menos 3 grupos: crianças, mulheres e depois os homens atrás. Acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber, e vieram então discutir com Moisés. Dá-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhes: por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava, privado de água e devorado pela sede, murmurava contra Moisés. Murmurava, como aconteceu ali no capítulo 16, versículo 3. Lá murmurava por fome, aqui murmura por sede. E além disso, murmura contra o mesmo personagem, isto é, contra Moisés. Não é contra Deus que o povo levanta a sua murmuração, mostrando que o povo já estava se tornando gradativamente religioso. Então, temia a Deus, mas murmura contra Moisés que tirou este povo da escravidão a mando de Deus. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor: que farei a este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão tua vara, com que feristes o Nilo, e vai. Eis que estarei diante de ti. Sobre o rochedo do monte Horebe ferirás o rochedo, e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. A ordem de Yahvé, isto é, a ordem de Deus, é que dá eficácia à ação de Moisés. Porque Deus disse a Moisés para que ferisse a rocha com o cajado que ele trazia em suas mãos, é que da rocha verteu água. Porque Deus disse, porque a palavra de Deus é eficaz. A mesma palavra que trouxe vida a todas as criaturas por ocasião da criação de todo o universo. Agora é a palavra que sacia a sede do seu povo. Porque cumprindo aquilo que Deus disse, irá verter água ali da rocha no Horebe. Então, Moisés vai como que fender a rocha. E há uma lenda judaica que diz que a rocha fendida por Moisés, ela foi seguindo os israelitas por toda a sua estadia no deserto. Claro,
trata-se de uma lenda para dizer o quê? Que durante toda a sua estadia no deserto, Deus deu de beber ao seu povo, uma rocha que o acompanhava. Não podemos perder de vista o sentido cristão que, é claro, os autores cristãos deduziram a partir dessa experiência, como por exemplo São Paulo. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, vai dizer assim: todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, conforme a lenda judaica. E essa pedra era Cristo. Para nós cristãos, isso é claro, é extremamente significativo, porque Cristo sempre está conosco. Cristo como que nos segue por onde nós formos, para dar-nos de beber, ou seja, para saciar a nossa sede de vida eterna, porque dele jorra água viva, e esta água jorra em abundância, como ele mesmo disse à samaritana. Isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram a esse lugar Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele, e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: o Senhor está ou não no meio de nós? Massa e Meriba. Meriba significa o povo querela. Querela com quem? Com Moisés, pedindo que intervenha junto a Deus para que lhe dê água. Massa, por sua vez, significa tenta, porque o povo tentou a quem? Tentou ao Senhor, quando murmurou contra Moisés por estar sofrendo com a sede ali no Egito. Daí continua a segunda metade do capítulo 17 do livro do Êxodo, falando da vitória do povo de Deus sobre Amaleque. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Este conto da vitória do povo de Deus sobre Amaleque ilustra outro tipo de perigo que havia no deserto. Qual o perigo? Da hostilidade entre tribos de beduínos. Lembre-se que neste momento Israel vivia como uma tribo de beduínos ali no deserto, e também os descendentes de Amaleque, isto é, os amalecitas. E é claro, como tribos disputavam pela água e pelo pasto para seus rebanhos. Assim, havia não apenas contendas, muitas vezes até conflitos, até pequenas batalhas entre tribos que se tornavam evidentemente rivais. O que se vê então é este outro perigo que o deserto apresenta: o perigo da hostilidade que havia entre beduínos. Quem são os amalecitas? Os amalecitas são os descendentes de Esaú, como temos ali no livro do Gênesis, capítulo 36, versículo 15. E esses amalecitas, por sua vez, estavam habituados a praticar incursões predatórias naqueles beduínos que atravessavam o seu caminho. Este era um modo como os beduínos amalecitas subsistiam saqueando outras tribos de beduínos. E o texto continua assim: amanhã estarei no alto da colina, estareis no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. Esta, então, é a primeira vez que Josué aparece no texto sagrado, e aparece sem ser apresentado, sem dizer quem ele é, qual sua origem. Aparece então
como se já fosse conhecido. Por quê? Porque Josué virá a ser o sucessor de Moisés, aquele que conduzirá o povo para entrar na terra prometida, visto que Moisés não entrará na terra prometida. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Aqui então nós vemos a figura espiritual do intercessor. Deus dava a vitória de acordo com a intercessão de Moisés. Há que se notar o seguinte: o autor sagrado não diz em nenhum momento que Moisés ore a Deus. Diz simplesmente que ele está com as mãos estendidas e com o cajado que Deus lhe deu nas mãos. E assim a vitória é concedida ao seu povo. Mas, como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos, de cada lado um. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Escreve isso. Esta frase que aparece aqui no capítulo 17, então, dá margem para que possam pensar, como muitos acreditavam, antes de ter um estudo apurado da Sagrada Escritura, sobretudo do Pentateuco, que Moisés é o autor do Pentateuco, porque está dizendo o agiógrafo da parte de Deus: escreve isto. Ele é o autor, ou melhor, o coautor do Pentateuco, na visão aqui do autor sagrado. Por quê? Porque Deus é, evidentemente, quem inspira para que ele escreva. É claro, como já disse no outro momento, apenas é atribuído a Moisés, mas evidentemente não foi ele quem escreveu o Pentateuco. O Pentateuco foi escrito por escolas, anos mais tarde de todos esses acontecimentos. Então, por um lado, o agiógrafo apresenta Moisés como coautor do Pentateuco, por ordem de Deus, e apresenta também Josué. E Josué conhece, na linguagem do autor sagrado, de cor o Pentateuco, isto é, o livro da lei, porque ele diz exatamente isso: escreve isso para lembrar, e dize-o a Josué. Então, Josué conhece de cor, porque Moisés lhe disse. O que significa decorar? Significa guardar no coração. Essa é a razão pela qual Josué veio a ser o sucessor de Moisés, porque guardava a lei de Deus no seu coração, guardava o Pentateuco, digamos assim, no seu coração. Moisés construiu um altar que chamou de "O Senhor é minha bandeira", ou Yahvé Nessi, ou Nessi, que significa aqui, em outras palavras, um nome que dá margem à ideia de uma ocupação militar, porque o que acontecia por ocasião das ocupações militares? Quando um povo era vencido, o exército vencedor hasteava a sua bandeira no território inimigo, dizendo que havia tomado posse daquele território porque havia vencido o povo que ali vivia. Então, trata-se aqui, este nome, Yahvé Nessi ou Nessi, de uma ocupação militar sobre o exército vencido. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Então, a bandeira de vencedor foi hasteada no território inimigo, no território de Amaleque, porque Amaleque foi vencido, uma vez que se levantou contra o povo escolhido de Deus.
Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 18 do livro do Êxodo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.